E finalmente, no capítulo 16 de 1 Samuel, a partir do versículo 13, David foi ungido e começou a transição do líder político Saul para o líder político David. Eu disse líder político. Isso vai ser muito importante para determinadas compreensões. O que chama a atenção no capítulo 16 de 1 Samuel é o versículo 21. O versículo 21 diz, capítulo 16, versículo 21, e David veio a Saul e esteve diante dele, e o amou muito, e foi seu escudeiro. Orev Meode, amou muito. Por que será que não veem este versículo e não, ou por que será que não abordam este versículo? Você lembra que eu falei que os atos se repetem? Lembra? Você lembra que eu falei que tem que analisar a cultura? Analisar a cultura. E aí? Você acha que é normal esta expressão? Um amou o outro. Você acha que é normal? Falam de Jonatas amou David. Daqui a pouco a gente vai ver esse versículo. Mas aqui, Saul amou David. Por que não levantam questões sobre isso? Ou não veem? E na verdade eu acho que não veem. Porque como eu disse em vídeos passados, nesta mesma série, pegam os versículos isolados, aqueles que querem, para fazer as suas terrivorosas, tenebrosas aplicações. Qual é o sentido de e o amou muito neste versículo? O versículo 22 responde. Não sou eu que respondo. E Saul mandou dizer a Ishai: deixa David ficar diante de mim, pois ele achou graça em meus olhos. Pois ele achou graça. Pois, porquê? Esse foi o porquê. David achou graça aos olhos de Saul. Saul achou interessante. Algo interessante em David. E aí? Também tem aquelas ideias? Não. Precisa que o escritor repita isso. Porque o amou muito, porque achou graça aos seus olhos. Porque o amou muito, porque achou graça. Precisa que o escritor repita isso todas as vezes que disser que alguém amou alguém. Você é criança. Precisa isso que cada vez que acontecer, alguém amou alguém, precisa o escritor dizer, porque achou graça aos seus olhos. Você percebe que o editor faz questão de repetir fatos já estabelecidos e já narrados. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, diz: e Saul e todo... 17, 12 diz: e David era filho daquele homem efraimita de Betlehem de Judá, cujo nome era Ishai, e que tinha 8 filhos. Mas no capítulo 16, versículos 7 a 12, ele já tinha narrado isso. Então o editor tá... Você percebe, quando você lê o texto, quando você lê o livro, você percebe que o editor vai repetir as expressões. Como eu falei, quase nada na escritura tem um texto único. Várias coisas são repetidas. São repetidas porque fazem parte de uma cultura. Não é solto.
E o que as pessoas fazem é analisar o texto solto, como se não tivesse uma cultura por trás. Parem de fazer isso. Isso é feio. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso, hoje, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55 em diante. E quando Saul viu David sair ao encontro do filisteu, ele disse a Abner, o comandante do exército: Filho de quem é este moço, Abner? E Abner disse: Que viva a tua alma, ó rei, se eu soubesse. E o rei disse: Pergunta, pois, filho de quem é este moço? E quando David voltou de matar o filisteu, Abner o tomou e o trouxe perante Saul, com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: Filho de quem és, moço? E David disse: Filho de teu servo Ishai, de Betlehem, ou de Beit-Lehem. O que parecia ser apenas uma pergunta, para quem não conhece a cultura, vai ser apenas uma pergunta. E vai parecer uma pergunta idiota, né? Filho de quem? O que parece ser uma pergunta, na verdade, foi a primeira grande preocupação de Saul. Aqui entra o conhecimento da cultura, que é ignorada. De onde era Saul? Você lembra de onde era Saul? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. O que diz lá? Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quish ben Aviel, neto de Tseror, bisneto de Behorat ben Afiar, o filho de um ilustre benjaminita, um homem valente. E então, Saul era de Benjamim. Saul era judeu? Saul era judeu? Não. Saul era benjaminita. É assim que é classificado na cultura. E David era de Beit-Lehem, de Judá. David era judeu. Naquela época, a preocupação principal era a herança de um clã familiar não passar para outro clã familiar. Mais tarde, nós vamos abordar isso de novo, porque tem um versículo também que as pessoas abordam, né, para colocar, inclinar para suas hediondas críticas. A gente vai abordar, segura aí. Mas a primeira preocupação de Saul era isso. Olha, de onde ele é? Ele é de onde? Peraí. Ele matou o filisteu, ok. Mas peraí, ele é de onde, Abner? Eu não sei não, senhor. Ei, você é de onde? De Belém de Judá. Homem político. Rei. Líder. Está preocupado com isso. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, diz, vamos lá. Ao acabar de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de David. E Jonatas o amou como a sua própria alma. É aqui que começam os problemas para os críticos.
Talvez para você que já vem acompanhando a série, não, porque você já pegou o contexto. A esperança de Jonatas se renova. E quando eu falo isso, quem está chegando aqui, exatamente neste ponto da série não vai entender. Por isso eu vou pedir encarecidamente, se você chegou aqui, você pode continuar assistindo, deixar like no final do vídeo, ou deixar um comentário, mas não se conforme. Vá para o vídeo de número 1 dessa série e o vídeo de número 2 para pegar o contexto. A esperança de Jonatas se renova aqui. O pai de Jonatas, fracassado, sentenciado pelo sacerdote. E um jovem tinha acabado de derrotar um desafiante filisteu. Jonatas se apegou a Davi. Se apegou. A palavra que aparece aí é Kesher. Kesher significa nó, ligação, relação, comunicação, conexão, nexo e também conspiração. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Nefesh é a palavra que aparece aí. Nefesh. Exalar, tomar fôlego, revigorar-se. Essa expressão também vai aparecer em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 14, onde diz, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Aí aparece a palavra nefesh. Se cada vez que a palavra nefesh, que aparece nesse trecho, fosse traduzido como fôlego, seria assim a tradução. E não como alma, né? Aparece como fôlego e não como alma. Seria traduzido assim. E o fôlego de Jonatas se ligou ou se comunicou com o fôlego de Davi. E Jonatas o amou, Oreb, como o seu próprio fôlego. Baseado no contexto que vimos até aqui, nos vídeos 1 e 2, e no contexto dessa série, há alguma dúvida de que a atitude de Davi frente aos filisteus deu um novo fôlego a Jonatas? Baseado no contexto. Se você pegar este versículo isolado, aí você pode interpretar do jeito que você quiser, parabéns, vai lá, boa sorte. Baseado no contexto, há alguma dúvida de que a atitude de Davi, vencendo o filisteu, deu um novo fôlego a Jonatas, uma nova esperança a Jonatas, que teria morrido pelas mãos do seu próprio pai, e o povo o salvou e tinha os filisteus para combater. Precisa que a palavra Oreb seja vista de forma erotizada? Precisa que a palavra Oreb seja vista completamente fora do contexto? Oreb significa amar, gostar. Podia ser traduzido também aqui, gostar. Se fosse um erotismo, se essa expressão, se esse texto, esse versículo fosse algo erotizante, a palavra não seria Oreb, seria mine. A palavra, quando aparece amor no sentido erotizante, aparece a palavra mine e não Oreb. Mas se você ainda não se convenceu, preste atenção ao resto da série.
1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. E Jonatas e David fizeram uma aliança, porque o amava como a sua própria alma. Isso aqui nós já vimos. Agora, fizeram uma aliança. E esse ponto aqui, para mim, conhecendo a cultura, é crucial para o entendimento dessa expressão. Karat Brit. Essa é a expressão usada, Karat Brit. Dentro da cultura. Karat significa cortar, derrubar, apagar, remover. São esses e outros significados. Pode ter a palavra karat. E brit é acordo, aliança, pacto. Karat brit significa dividir responsabilidade entre duas partes, dentro da cultura, tá? Dividir responsabilidade entre duas partes. Exemplo. Devarim, capítulo 5. Devarim, capítulo 5, versículo 3. É uma expressão bem interessante. Devarim 5:3 diz: o Eterno não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Aqui aparece a palavra Karat Brit. O Eterno não fez. A palavra seria Eshe, achar. Não, a palavra aí é Karat. Não fez esta aliança, a palavra é Brit. Karat Brit não fez esta aliança. Ló seria Ló Karat Brit. Não é? Mas a palavra tem expressões no meio, eu só tirei para exemplificar com os nossos pais, mas conosco e tal. Jeremias, capítulo 31, versículo 30, também tem uma expressão interessante. Jeremias, capítulo 31, versículo 30. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Judá e com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais no dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram minha aliança, embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno. Eu poderia mostrar aqui vários outros versículos em que a expressão Karat Brit nunca é utilizada em contexto erótico. Não pode. Isso é uma coisa que, assim, quem desconhece a cultura lê Karat Brit e somente faz a tradução. Não é somente fazer a tradução. É saber como é aplicada aquela palavra. É a mesma coisa, por exemplo, isso não estava nem no script, viu? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu falo que a palavra Elohim não pode ser aplicada para o Eterno, por causa da origem da palavra, por causa da forma como era usada. Mas aí as pessoas vêm para o texto sentados, né? Numa boa, não procura ver a cultura e diz, não, isso aqui pode ser usado para o Eterno. Não pode, por causa da origem da palavra. Vê só aí um outro caso, tem aqui uma playlist sobre o nome do Eterno, você vai lá, assiste e se deleita. Aqui a mesma coisa, a expressão Karat Brit jamais pode ser usado em contexto erotizante. E daqui a pouco eu vou mostrar qual é o texto que poderia ser usado, e não é esse. E não é esse aqui, tá? Então eu poderia mostrar, nunca utilizado como contexto erotizante dentro da cultura dos praticantes da Torá. Agora, já para quem não conhece ou quer ignorar a cultura, a interpretação é livre. E o choro também é livre. Se a expressão fosse Tabaat Nishuim, Tabaat Nishuim, se a expressão fosse esta aqui, aí sim seria uma expressão considerada erótica.
Você percebe que existe uma expressão que, se fosse erotizante o texto, seria usada. Mas por que é usada Karat Brit? E não Tabat Nishuim? Tabat Nishuim. Por que não é usada a expressão? Por que é usado Karat Brit? Porque quem está escrevendo tem ciência de qual palavra usar em que contexto. E os críticos de hoje não têm essa ciência. Acha que é simplesmente trabalhar hebraico, é simplesmente traduzir palavras. Trabalhar hebraico não é traduzir palavras. No hebraico moderno até pode ser. No hebraico aqui dentro da escritura, não. Dentro da escritura você tem que conhecer, você tem que saber do que se trata. Qual a cultura que você está tratando? Eu não posso pegar uma palavra simplesmente porque está em mandarim, um texto no caso, e traduzi-lo, simplesmente traduzi-lo. Não, tem palavras lá que faz parte da cultura. Então, na hora de interpretar e estabelecer aquele texto e falar as besteiras que falam, tem que ver se está de acordo com a cultura. Essa expressão Karat Brit elimina qualquer possibilidade desse texto ser erotizante. Se você quiser insistir, boa sorte, mas não para cima de mim. Então vamos lá. Dentro do contexto cultural, até agora, nada de erotismo. Nada. Dentro dos termos hebraicos, nada de erotismo. Nada. Dentro do uso de Karat Brit, de Ohev, de Nefesh, nada de erotismo. Adivinhem, coloca nos comentários, adivinhem onde deve estar este erotismo que os críticos tanto apontam nestes textos. Adivinhem. Comentem abaixo. Onde vocês acham que está este erotismo? Veja lá o que você vai colocar aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. Nos encontraremos no próximo vídeo desta série, porque ainda tem muita coisa a ser dita. Mas por aqui você percebe que o texto é normal dentro da cultura e não tem nada de espalhafatoso. Apenas a mente espalhafatosa das pessoas, cheias, lotadas de erotismo, querendo empurrar dentro da cultura. Aí sim, na mente dessas pessoas tem muita coisa. E ao mesmo tempo não tem nada. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa a sua opinião, deixa o seu like, compartilhe mesmo essa série e nos veremos no próximo vídeo. Shalom!